Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso encontro de quarta-feira, Conversa com Psicólogo. Uma alegria muito grande ter você. Hoje nós vamos conversar sobre um tema muito interessante, sobre saúde e espiritualidade. Então, um tema muito atual, que tem relevância. Nós vamos conversar com base em dados de pesquisas científicas e é possível que você identifique muitas coisas ligadas à sua vida, muitas coisas interessantes. Nesse período que nós estamos vivenciando, onde nós temos que lidar com fatores estressantes, ligados à questão da saúde, incertezas, até mesmo morte. Então, esse tema, uma visão positiva, saudável, ampla sobre espiritualidade, pode ser muito bem-vinda para que a gente possa buscar mais saúde em nossas vidas. O objetivo que nós trouxemos esse tema é que coincidiu de, na sexta-feira passada, eu ter sido convidado para fazer uma entrevista num jornal, no jornal de TV, e o tema foi exatamente esse: espiritualidade e saúde. É lógico que na entrevista o tempo é muito curto, então a gente não consegue abranger muitos detalhes. E aqui a gente tem um pouquinho mais de tempo e a gente pode falar um pouco mais sobre isso. Então o que nós vamos falar? Sobre o quanto que a espiritualidade, e isso daí tem sido demonstrado por estudos científicos, pode interferir positivamente na saúde, na qualidade de vida, em relação aos relacionamentos, longevidade. E nós vamos ver também uma ferramenta que foi apresentada pela OMS, onde ela associa qualidade de vida e espiritualidade. Uma ferramenta com perguntas. Nós vamos trazer aqui essas perguntas para que a gente possa avaliar dentro desse tema. É algo muito legal, muito interessante. No geral, e a gente vai ver que já são mais de 40 mil publicações científicas em revistas de relevância que falam sobre esse tema de espiritualidade. E o que está associado a religiosidade e saúde mental? Então, satisfação maior com relação à vida, felicidade, relações afetivas mais positivas, mais saudáveis, menos depressão, menos pensamentos e comportamentos suicidas, menos abuso de drogas e uso de álcool e menos estresse, dentre outros. Então, é muito interessante isso. Em relação à questão do sistema imunológico, tem um estudo que demonstrou que avaliou que as pessoas que têm uma prática religiosa de 1 a 2 vezes no mês e eram pacientes com HIV, eles tinham menos cortisol na urina do que os que não tinham nenhuma prática religiosa. Então, a gente vai lembrar que o cortisol ele é o hormônio do estresse. Quanto mais estresse, mais o aumento do cortisol. Só que quanto mais cortisol, menos eficácia do sistema imunológico. Então, menos cortisol, ou seja, associado a uma prática religiosa, melhor funcionamento do sistema imunológico. Então, tem alguns estudos que conseguiram associar a religiosidade, a prática religiosa, à redução da mortalidade. Gente, muito interessante. Um estudo feito em 1997, que perdurou ao longo de 28 anos, que avaliou quase 7 mil pacientes, ele percebeu que a religiosidade, a vivência de uma religiosidade, fez com que as pessoas interrompessem o uso de tabagismo, fizessem mais atividade física, aumentaram o suporte social e mantiveram mais a qualidade dos seus casamentos, dos seus relacionamentos. Um outro estudo feito em 1999, que avaliou mais de 20 mil pessoas, percebeu que houve um aumento de cerca de 7 anos na expectativa de vida das pessoas que tinham uma prática de religiosidade em relação ao grupo que não tinha a religiosidade. Só para a gente ter uma ideia assim, do quanto é interessante
essa visão, para que a gente busque entender isso. Um estudo que foi feito aqui no Brasil, na UNB, Universidade de Brasília, a respeito da prece, a prece intercessória. E como é que foi feito esse estudo? Esse estudo foi feito pelo responsável, médico imunologista, que ele era o professor da cadeira de imunologia da Universidade de Brasília. E o que ele fez nesse estudo? Ele buscou 52 voluntários, dividiu em 26 pares, onde por 2 semanas um dos pares receberia uma prece de uma senhora de um grupo de rezadeiras. Senhoras que estavam habituadas a participarem de grupos de orações. E elas então fariam uma prece por uma daquelas pessoas. Elas não sabiam o nome da pessoa, receberam apenas uma foto 3x4 daquela pessoa. E diariamente seria avaliada os parâmetros sanguíneos de cada um dos pares, para se verificar depois as diferenças, e seriam avaliados os níveis de fagócitos do sangue dessas pessoas. Os fagócitos estão associados ao sistema imunológico. Então, o que foi interessante? Foi avaliado que no período de 2 semanas, a pessoa que recebeu a prece manteve os níveis de fagócitos estáveis, ao passo que a outra pessoa, os níveis de fagócitos oscilaram ao longo das semanas. Mas nas 2 semanas seguintes, ao final das 2 primeiras semanas, foi invertida. A outra pessoa é que passou a receber as preces intercessórias e a outra não. E se verificou os mesmos resultados. Quem passou a receber as preces intercessórias mantiveram os níveis de fagócitos estáveis e a outra pessoa, os níveis de fagócitos passaram a oscilar. Então, é interessante que em saúde, estabilidade está associado a mais saúde e não oscilação. A Organização Mundial de Saúde, em 1948, ela trouxe uma definição de saúde muito de vanguarda, onde ela trazia que saúde não era simplesmente ausência de doenças. E em 1999, ela acrescentou o termo espiritualidade ao seu conceito de saúde, dizendo que saúde é o estado de completo bem-estar físico, mental, espiritual, social, e não apenas a ausência de saúde. O que acontece é que a Organização Mundial de Saúde, com base nas pesquisas publicadas, avaliou a questão desse conceito de espiritualidade associado à qualidade de vida. Então, como são mais de 40 mil estudos publicados sobre esse tema, demonstrando a correlação entre saúde e espiritualidade, então, onde se observou que as pessoas com mais sentimento de espiritualidade, e nós vamos definir esses temas, espiritualidade, religiosidade, religião, porque são diferentes entre si, apesar de parecerem semelhantes. Mas as pessoas com mais espiritualidade tendem a ter melhor saúde, porque cuidam mais da própria saúde, da sua dieta. Quando têm necessidade de se submeterem a tratamentos médicos, tendem a fazer isso mais corretamente. E tem a ver também com como essas pessoas lidam com as suas próprias vidas. Isso daí fez toda a diferença. Quando a gente pensa nesses termos, religião, religiosidade, espiritualidade, geralmente as pessoas acreditam que são a mesma coisa, mas não são. Podem estar associadas, mas não necessariamente é assim. Então, o ideal, inclusive, é que elas estejam associadas, mas elas podem estar separadas. Quando se fala da questão da definição de religião, religião é voltar às origens, tornar a ligar, conectar-se a Deus, a um Criador. Mas a definição normal que se vai encontrar para religião é um conjunto de regras, de mandamentos, dentro de uma hierarquia que as pessoas buscam seguir. Agora, religiosidade tem a ver com sentimento.
o sentimento dos valores religiosos que a pessoa carrega. Então não diz respeito só à forma religiosa, mas o sentimento. Então, de modo que uma pessoa ela pode ser religiosa, seguir um culto exterior, mas não carregar o sentimento de religiosidade, porque já seria algo mais profundo. Então tem mais a ver com o sentimento do que com a forma propriamente. Então podem existir pessoas religiosas que não necessariamente têm a religiosidade. E o termo espiritualidade, que é mais amplo ainda. Ele tem a ver com uma predisposição em se buscar um sentido para a vida, para se dar um sentido para as experiências que se tem na vida, mas tem a ver com o sentimento de conexão com algo maior, com um ser superior. Então, o sentimento de espiritualidade pode ou não estar ligado à religiosidade ou à religião, mas os três podem estar presentes em uma mesma pessoa, tá? A questão é essa. Então, olha que interessante. A OMS, Organização Mundial de Saúde, ela desenvolveu uma ferramenta que ela se apresenta através de um questionário que visa o autoconhecimento para quem se submete a essa ferramenta e que aborda sobre essas questões de espiritualidade, religião, crenças pessoais. E os tópicos visam a pessoa mesma avaliar como ela se encontra diante de determinados temas da vida, em como ela se liga, em como ela lida com relação a isso. Então, a proposta é que a gente faça essa avaliação. A proposta é que a gente possa, com base nessa ferramenta, se perguntar, se avaliar. É uma proposta de autoconhecimento. Então, vocês estão dispostos a fazer? Porque eu separei aqui as perguntas desta ferramenta para que a gente possa entender e se autoanalisar. O objetivo é esse. O primeiro tópico trazido pela OMS o tópico é a conexão com um ser superior ou força espiritual. E a pergunta é a seguinte dentro desse tópico: o quanto o contato com um poder superior pode te auxiliar na resolução de problemas ou no entendimento das situações nos momentos difíceis. Então, olha que interessante. Então, ela tem a ver com como que a pessoa está lidando com a busca de resolução de problemas e a compreensão do que está acontecendo nesses momentos difíceis em relação a uma força superior, uma força espiritual. O outro tópico diz respeito ao sentido na vida. Então a pergunta é a seguinte: como está o nível com o qual você percebe o sentido em sua vida? Ou seja, como é que está esse sentido que você tem na sua vida, nas experiências que você tem? Você busca significar a sua vida, as suas experiências? Porque vamos lembrar o seguinte: a forma como a gente lida com essas experiências estão associadas a melhor qualidade de vida, maior saúde mental, emocional, física. Um terceiro tópico, a admiração. Como está a sua capacidade de admirar e de apreciar as coisas que lhe inspiram a viver? Como é que está a sua capacidade de admirar, então, pessoas, experiências, fatos, lugares que te inspiram a viver? Os valores. Como é que está a sua capacidade disso? Gente, são perguntas profundas, são interessantes. Outro tópico, outra questão, que está ligado à totalidade e integração. Então a pergunta é a seguinte: como está a sensação de equilíbrio entre a mente, o corpo e a alma, de maneira a criar mais harmonia entre as ações, os pensamentos e os sentimentos? Então está falando daí de pilares que de alguma forma compõem o ser. Como é que está esse equilíbrio entre mente, corpo e alma, de maneira a criar mais harmonia nas ações, pensamentos,
sentimentos. Porque onde a gente coloca o nosso foco para lidar com a vida, isso vai interferir na nossa maneira de lidar com as coisas. Um outro tópico, a força espiritual. A pergunta: como está a força espiritual interna para auxiliar em momentos difíceis ou mesmo na melhoria da vida? Tópico da força espiritual. Como está a força espiritual interna para auxiliar em momentos difíceis ou mesmo na melhoria da vida? Seria uma visão mais ampla da vida, um sentimento mais amplo da vida, não somente dentro de uma materialidade. Então é dentro desse sentimento. Outro tópico bem importante, esperança e otimismo. Olha só a pergunta: como está o sentimento de esperança e otimismo com relação à sua melhoria na vida? Gente, muito importante. Nos dias de hoje, olha só, esperança e otimismo. Como é que está o seu sentimento de esperança e otimismo com relação à melhora na vida, sua melhora na vida, seu crescimento na vida, das situações? Outro tópico. Então, a fé. A pergunta é: como está o nível de conforto e a força promovida pela fé de forma a melhorar o bem-estar e aproveitar melhor a vida? Então, olha só, esse tópico da fé. A fé, ele é um sentimento que o ser humano tem naturalmente, mas nem sempre ele está refinado. As pessoas têm a fé intrínseca, natural. Quando você está numa edificação, a sua fé está funcionando ali. Você tem uma fé de que o prédio que você está não vai cair, que o arquiteto, que o engenheiro que trabalharam nisso fizeram uma coisa estável, que você pode estar ali. Quando você entra num avião para fazer uma viagem, você está botando sua fé ali que o piloto vai fazer a parte dele direitinho, que a segurança da aeronave foi feita, a manutenção. Então existe fé ali. Mas existe fé também quando as pessoas colocam a energia da fé num time de futebol, num partido político, em determinadas ideias. É a fé também. Mas uma fé mais refinada, mais ampla, ela diz respeito a um sentimento mais espiritualizado, mais amplo. Então a fé é uma certa certeza. Então olha essa pergunta: como está o nível de conforto e a força promovida pela fé de forma a melhorar o bem-estar e aproveitar melhor a vida? Então, esse é o questionário de qualidade de vida associado à espiritualidade trazido pela OMS. Então, muitíssimo interessante. Muitíssimo interessante porque esses estudos de espiritualidade, e são inúmeros, têm associado que as pessoas que de alguma forma se permitem um vínculo de espiritualidade, de religiosidade, um vínculo com alguma religião. E aí os estudos, geralmente, eles não focam em nenhuma religião em particular, eles deixam de forma mais ampla. E aí, cada um com aquilo que mais se afiniza, demonstram que as pessoas têm mais satisfação com a vida, um nível maior nos scores de felicidade, relações afetivas mais positivas, um vínculo maior social, menos depressão, menos comportamentos e pensamentos suicidas, menos abuso de álcool, de drogas, menos estresse, mais cuidado com a vida, demonstrando então com isso tudo maior expectativa de vida, maior longevidade, em alguns estudos demonstrando até um aumento de 7 anos no tempo de vida. Gente, é muita coisa, faz muita diferença. Então, funciona como um fator protetivo, emocional, mental, físico e um fator de aumento de longevidade. E você já tinha visto estudos falando sobre isso? Você já tinha visto estudos que apontavam para essa associação? Né? Então, bem interessante a gente pensar sobre esse tema. Né? Elisângela está dizendo: Rodrigo, como conseguimos medir nossa força espiritual?
Elisângela, boa pergunta. Eu penso que essa avaliação que a gente pode fazer, ela vai ser uma avaliação mais interna mesmo. Como que cada um, com base nas buscas que tem feito, com base nas conexões que tem buscado estabelecer num sentido mais amplo, consegue lidar com as experiências da vida sem se desorganizar, sem se desestruturar. Porque aqui a gente está trazendo hoje uma visão do cuidado com o corpo, uma visão com o cuidado com a mente, com o emocional, mas trazendo também um aspecto de espiritualidade. O aspecto de espiritualidade, ele vai se conectar também fisicamente ao sistema nervoso, mas também ao aspecto mental e emocional, porque é por essa via que a gente vai buscar essa transcendência. Então eu penso que a gente vai medir a nossa força espiritual no sentimento de tranquilidade, de serenidade, ao passar pelas adversidades da vida. Numa visão assim, mais firme, mais otimista e mais esperançosa diante dos obstáculos, diante dos adoecimentos, diante de situações de morte. Porque geralmente quem tem uma visão de força espiritual, de espiritualidade, não lida com a visão do ser humano somente com essa visão de que a morte é o final das experiências, de que essa consciência que nós somos, ela sobrevive, que ela se mantém de alguma forma e de alguma maneira. Eu vou trazer uma experiência que eu tenho algumas especialidades, eu gosto muito de estudar, digamos assim. E eu fiz uma especialização na Universidade Federal de Minas Gerais em neurociências e comportamento. E para essa especialização a gente tinha que fazer uma monografia, e a minha monografia foi um projeto de pesquisa para um mestrado, que eu decidi não seguir adiante, por alguns motivos. Mas o projeto de pesquisa era o seguinte, só para você ver que interessante, porque eu também trabalho com hipnose. Dentro da hipnose abre campo para trabalhar a hipnose de diversas maneiras, uma delas também diz respeito à regressão à infância, regressão a outras vidas, porque esse é um campo que acaba se abrindo. E a pesquisa que eu propus é a seguinte, como a área era neurociências e eu sou psicólogo, a proposta da pesquisa era avaliar, através de equipamentos de neuroimagem, ou seja, equipamentos que mostram o nosso cérebro sendo ativado, quais áreas do cérebro estavam sendo ativadas. Então, da seguinte maneira, como que uma pessoa em estado de hipnose, onde ela trazia uma vivência, ela estava trazendo naquele momento um relato de uma vida passada, quais áreas do cérebro dessa pessoa estavam sendo ativadas? Seria a área da criatividade? A pessoa estava criando aquela experiência? Ou será que eram as áreas da memória? Então, o objetivo era a gente trazer esse tipo de entendimento. Por quê? Muitas pessoas, quando se submetem às experiências de hipnose, espontaneamente, muitas vezes, elas acessam não experiências traumáticas nessa existência, mas sim de outras vidas. Então, nos dando campo ao entendimento de que sim, a nossa consciência ela pode sobreviver, ela passa por experiências na busca de crescimentos. Então, é uma dimensão que merece ser atendida, cuidada e vista, e que, se bem cuidada, os estudos estão demonstrando isso, vão nos trazer uma capacidade de fortaleza, de capacidade de resiliência maior para lidarmos com as situações na vida. Então, a gente viu a diferença entre religião, religiosidade e espiritualidade. Elas podem ser vistas distintamente, vão existir pessoas que vão estar conectadas de modo distinto em cada uma delas, mas é provável que quem consegue abarcar as três em si vai conseguir dar passos mais amplos de entendimento, de fortalecimento, de conexão com fé, com espiritualidade de uma forma mais ampla. Então essa força espiritual provavelmente vai
poder estar mais presente em quem faz esse tipo de busca. Então, muito interessante a gente pensar e refletir sobre isso, né? Como uma dimensão que está aí, que já tem sido avaliado e estudado já há muitos e muitos anos. O Max está perguntando o seguinte: a análise seria mais eficaz com a hipnose? O Max, não necessariamente. A hipnose é uma ferramenta terapêutica que pode ou não ser utilizada no consultório, durante a terapia, durante a análise. Então, existem situações que ela pode ser muito útil para se trabalhar crenças, para se trabalhar traumas. Então, ela é muito útil em algumas situações, mas aí tem que ser analisado o momento, a situação, a necessidade. Mas ela tende a colaborar. Existem também estudos científicos que falam da eficácia da hipnose em diversos tratamentos mentais, até no caso de psicoses, na diminuição da utilização de medicamentos e tudo. Mas aí seria a utilização da hipnose para diminuir os estresses, não é para levantar questões, não é para ir para vidas passadas, não tem nada a ver com isso. Pacientes com um quadro mais grave seria mais para atenuar o estresse, para trazê-los mais para a realidade. Então, por isso, toda a hipnose ela deve ser feita por profissionais que fizeram uma especialização dentro disso, pessoas sérias, e aí pode ser muito útil e pode auxiliar bastante, né? E a hipnose é uma ferramenta que desde o século XIX atesta essas informações. Tá? Desde Albert de Rojas, que no século XIX já fazia regressões de memórias a vidas passadas, já temos esses relatos. Então, mas que isso é um campo de pesquisa, de estudo e de trabalho e que não necessariamente está propriamente ligado à religiosidade nem espiritualidade. Porque existem pessoas que trabalham isso daí simplesmente com um aspecto científico muito pontual, um aspecto clínico. Tem pessoas que não acreditam em nada e trabalham técnicas de hipnose e regressão simplesmente para o tratamento de saúde. Porque mesmo que a pessoa não acredite nisso, mas ela traga aquilo e pode ser trabalhado na hipnose, os resultados podem ser muito positivos também. E então, gente, interessante esse tema, né? Útil a gente pensar sobre isso e útil a gente fazer essa reflexão, né? Principalmente nesses dias de hoje. Porque o que nós pensamos em trazer sobre isso diz respeito a esse sentimento de... as pessoas que carregam esse sentimento de espiritualidade podem, nesses dias de reclusão, de confinamento, carregarem o sentimento de que a vida, essas experiências têm um sentido mais amplo. Então elas não se sentem assim tão submetidas àquilo que está acontecendo. Porque quando se busca dar um sentido maior para as experiências, a pessoa ela se sente com um poder maior. Quando as pessoas de repente têm essa visão de religiosidade e se utilizam de orações, de preces, elas, ao fazerem esse tipo de uso dessas práticas, vão se sentir mais confortadas. As pessoas que têm esse sentimento de religiosidade tendem a se vincular a grupos que têm ideias semelhantes, isso daí dá um sentimento de participação de um grupo onde a pessoa se sente acolhida e também acolhe. Então isso daí também favorece o lidar melhor com essas experiências. Então fica aí essa reflexão para que a gente então busque pensar também sobre essa dimensão espiritual do ser humano. O ser humano, nós temos tido muitos indicativos aí que atestam isso, de que o ser humano não é somente o seu corpo biológico, que onde acontece a anóxia cerebral, ou seja, a falta de oxigênio cerebral, morreu e acabou. Na verdade, as evidências apontam para que o ser humano é muito mais do que isso. Então, vale as buscas que cada um possa fazer, para que possa se sentir mais inteiro, mais confortado, principalmente nesses momentos que nós estamos vivendo. Imagina, a pessoa liga o noticiário que só fala de adoecimento e de morte.
a ciência tem menos recursos para lidar em termos de conforto para essas pessoas que estão passando por situações de morte do que a religião, a religiosidade, por exemplo. A pessoa pode se sentir mais confortada quando ela carrega esse sentimento de religiosidade para lidar com a morte de uma pessoa amada, para lidar com perdas mais profundas. Então é algo que agrega ao ser humano e é algo que deve ser visto também. A Ivone está dizendo o seguinte: as experiências de quase morte são uma comprovação de que não são só matéria. Então a Ivone está trazendo, é interessante, tem um pesquisador chamado Raymond Moody, que ele fez muitos estudos e já diversos outros pesquisadores trouxeram essa visão, né, de pessoas que passaram por experiências de quase morte e que vieram trazer relatos muito semelhantes de que observaram aquilo que estava sendo feito ali na hora a pessoa teve uma parada cardíaca e aí ela não teria como estar registrando nada, porque ela estava inconsciente e sem batimentos cardíacos. E ela relatou com detalhes, isso daí diversos relatos, relatando com detalhes o que viu a equipe médica fazendo. Ora, se o corpo dela estava inanimado, como é que ela poderia trazer informações precisas que foram comprovadas depois diversas vezes? É interessante a gente pensar sobre isso. Então, tem as experiências de quase morte, tem experiências de desdobramento, tem experiências de lembranças de vidas passadas por crianças pequeninas. Gente, milhares de estudos, inclusive com publicações científicas, de crianças que 3, 4, 5 anos de idade chegavam para os pais e falavam que você não é minha mãe, você não é meu pai, não. O meu nome não é esse que vocês me chamam, não. Falavam outro nome, falavam a cidade que eles viviam, falavam que eram casados e tudo. E os pesquisadores, então, buscavam aquelas informações e iam atrás de uma confirmação e muitas vezes encontrar evidências de que aquilo que a criança falou era verdade. Então tem muitos estudos interessantes sobre isso. A Valéria está dizendo: o medo da morte é um bom tema. Valéria, eu vou dizer para você assim, o medo da morte é um bom tema e um outro tema que foi sugerido também, que a gente vai falar sobre isso, é sobre o luto. Nós estamos falando sobre morte, luto, como lidar com isso nesse momento, né? Então é um tema importante, como ver a morte, como lidar com a morte, como superar esse medo da morte, que tem a ver com o instinto de conservação. A Carla está dizendo o seguinte: se a resiliência pode estar relacionada com esse assunto. Carla, sim. Foi observado que as pessoas que trazem um sentimento de espiritualidade, de religiosidade, tendem a ter mais resiliência diante das experiências da vida do que as pessoas que não carregam esse sentimento. Então, espiritualidade e religiosidade aumentam a resiliência da pessoa para lidar com as experiências. Sim, tudo a ver, está muito relacionado. A Carla dizendo, e a força espiritual? Então a força espiritual é isso, né? É esse sentimento, essa capacitação que a própria pessoa faz diante das buscas, diante do entendimento de que existe uma força maior ou um ser maior, que de alguma forma aquilo que acontece na vida está embasado em um propósito e que esse propósito dá um significado para que a pessoa possa aprender com aquelas experiências e isso dá mais força para lidar com essas experiências. Então as pessoas tendem a se estruturar melhor para passar pelas experiências do que em relação a outras pessoas que não conseguem encontrar uma correlação entre aquelas situações de provas difíceis, de dores, em relação a quem traz essa busca de religiosidade e de espiritualidade. A Ivone está dizendo que na Netflix tem um documentário sobre esse assunto. Ô Ivone, tem sim, viu? Eu não estou me lembrando agora o nome, mas eu vi que tem um documentário que fala sobre a questão de espiritualidade, de espíritos, tem algo associado com isso sim. Eu não me lembro agora do nome, vale a pena depois a gente pesquisar e dar uma olhada nisso. A Valéria está dizendo que o filho dela, quando tinha 1 ano e meio, chorou e falou que queria a outra mamãe. Tá vendo, Valéria? É isso aí. Às vezes as crianças, algumas crianças trazem essa experiência, essa lembrança. Algumas crianças conseguem falar o nome da outra família que elas tinham
E aí tem pesquisadores que fizeram esse levantamento e trouxeram muitas informações interessantes. Não é para você ficar chateada, porque com base nessa visão nós também já passamos por outras experiências assim, né? A Valéria dizendo que sentiu também o ciúme por causa disso. Eu posso imaginar. Mas importa as experiências, o sentimento que você está criando com seu filho agora, né? A Dirley dizendo, então se uma pessoa se lembra de uma vida passada, existe a possibilidade da alma, porque o corpo nunca será o mesmo. O Dirley, é exatamente essa visão. Então, tanto através da utilização da hipnose, com regressão a vidas passadas, quanto os relatos espontâneos de pessoas que se lembram espontaneamente de vidas passadas, que muitas vezes foram crianças, tem pessoas que relatam isso através de lembranças de sonhos, e tem outras formas de lembranças também. Isso daí não tem a ver com esse corpo de hoje. Então seria assim, o corpo de hoje apresenta uma personalidade nova, mas seria assim, aquela essência, aquela consciência, ela tem uma vida que antecede essa experiência e que vai continuar sobrevivendo mesmo quando este corpo se decompor e morrer. Seria essa visão. Existem pessoas que conseguem se lembrar de uma ou mais experiências, inclusive. Então, existem pessoas que, por exemplo, têm sonhos e relatam sonhos descrevendo períodos que ela fala assim, olha, eu sonhei que eu vivi no período da escravidão e eu era uma senhora de engenho e eu mandei prender uma pessoa que tinha feito uma coisa no tronco e por aí vai. E a pessoa, naquele sonho, carregou um sentimento de culpa por aquilo que estava fazendo e por aí vai. Então, e que muitas vezes esses sonhos têm associação, inclusive, com experiências que a pessoa passa agora. Para essas pessoas, de alguma forma, é como se fosse um inconsciente profundo, que não seria o inconsciente desta vida, seria uma visão assim, nós temos o nosso consciente, mais externamente, de uma forma mais ampla, nós teríamos o inconsciente atual e mais amplamente ainda, o inconsciente profundo, que teria assim, registros de outros tempos. Então, a hipnose, os sonhos, porque os sonhos, o que eles são? O vir à tona do nosso inconsciente. Eles, de alguma forma, poderiam dar um acesso a esse inconsciente profundo, como se fosse assim, uma bolha que se desprendesse e viesse à tona, trazendo um fragmento de informação para essa pessoa. Mas aí, então, o corpo seria um outro corpo, uma outra experiência. A Nilce está dizendo o seguinte, minha filha desde bebê diz que ela era a mãe e eu a filha. Ô Nilce, ok, isso daí é uma possibilidade dentro dessa visão, é interessante. Tem crianças que trazem esse relato, eu já vi isso, eu já vi relatos de crianças que diziam, de meninas que diziam que elas que eram as esposas do pai e não a mãe, e a mãe disse o seguinte, olha, mas nessa vida quem é a esposa sou eu, então você vai lá para o banco de trás do carro e se contente em ser filha. A Carla dizendo, o livro Nossos Filhos São Espíritos, de Hermínio de Miranda. Aí, boa Carla, fica aí a sugestão, né? Nossos filhos, nós, todos nós, né? A Nilce dizendo que a Carla já havia indicado, ok. Então é isso, gente. Tema bom, interessante. É bom a gente refletir sobre esse aspecto, porque na medida que a gente de alguma forma lida com mais naturalidade, na medida que a gente busca um pouco mais de conexão com esse tema, nos dá um sentimento de conforto diante das experiências da vida. Como se as nossas experiências não fossem simplesmente algo desconectado, injusto. Quando a gente consegue ter uma visão mais ampla, a gente busca dar um sentido mais amplo para a nossa vida. A Dirley dizendo, e se isso for a impressão que fica impressa em nossos genes e que passam para gerações? Sim, essa é uma outra possibilidade. Existe essa teoria também que busca explicar isso. Então, aí tem gente que busca associar essa questão dos genes com uma questão do inconsciente coletivo de Jung.
Porque Jung trouxe muito essa visão que nós temos um inconsciente coletivo, e aí quando ele estuda a questão dos pontos que se repetem nas culturas, né, pontos de muita semelhança, mesmo entre culturas que nunca se conectaram, ele vem falar do inconsciente coletivo. E aí tem gente que busca explicar o inconsciente coletivo através dos genes. Então, a epigenética na atualidade tem muitas informações interessantes sobre isso. Vale a pena a gente dar uma olhada sobre isso. A epigenética ela fala da ativação, desativação dos genes, né? Então que seria uma forma sim de explicar isso daí, né? Mas que não preenche todas as lacunas. Então, de alguma forma, sim, a gente ainda precisa de mais pesquisa para que cientificamente a gente possa ter essa informação mais clara, de um modo assim mais acadêmico. Mas tem tido muitas experiências, muitas pesquisas nesse sentido que têm trazido muitas coisas, né? A Nilce dizendo, eu sempre preciso lembrar a Sofia que nessa encarnação eu estou no papel de mãe. Faça isso, Nilce, faça isso, porque você é educadora dela, né? Senão ela vai querer te mandar, vai querer te deixar de castigo e não vai ser bom. Então é isso, gente. Uma alegria muito grande. Eu espero que tenha sido útil para você essas reflexões. Eu espero que de alguma forma isso daí te deixe mais aberta, mais aberto a buscar mais informações sobre isso, a cuidar mais desse pilar, dessa área do ser que nós também somos. Porque a dimensão do ser humano é uma dimensão composta de diversas partes. Então nós somos um corpo físico, nós somos um aspecto mental, nós somos um aspecto emocional, mas nós também, tudo indica, somos um aspecto espiritual. Então nós temos que cuidar da nossa integralidade para buscarmos a nossa saúde de forma mais ampla. Então vamos pensar sobre isso para que a gente possa estar de forma mais inteira na vida, buscando a saúde em todos esses âmbitos. Gente, uma alegria ter tido você até agora. Muito obrigado pelas questões, pelas participações. Um beijo para você e eu te vejo então na próxima quarta-feira, meio-dia, no nosso encontro, na nossa conversa com o psicólogo. Eu te vejo lá. Tchau, tchau.